Esses dias eu vi um youtuber novo aqui na região. Ele é brasileiro também. E eu acho que ele vai meter o louco de spamar vídeo de namorada japonesa e falar que tá vendendo um curso para poder auxiliar as pessoas a não se ferrarem tanto no Japão. Porque, bom, ele meteu que era formado em digital marketing, e aí já viu, né? Mas o ponto desse vídeo aqui é pra meio que furtar essa ideia, porque eu já tava pensando mais em compartilhar vídeos nesse sentido de como você não se ferrar tanto aqui no Japão. Porque, querendo ou não, cara, se você vem para um outro país onde a língua é diferente, bizonhamente diferente, por sinal, você não tem contato nenhum, você não sabe se os brasileiros que moram aqui eles estão próximos de você ou não. Você, na verdade, é minoria e dificilmente você acha outros brasileiros, a não ser que você vá num bairro somente de brasileiro que tem. Mas se você vem, no meu caso, como engenheiro de software e vai para Tóquio, você provavelmente vai ser a minoria, vai ser tipo 0,0001% nessa região. Eu dificilmente acho brasileiro por aqui. Então, como não tem mais nenhum brasileiro para dar aquela ajudinha camarada ou pessoa para tirar dúvida, você fica limitado apenas à internet, ChatGPT, IA, que agora está ficando bem limitado. Então, eu vi numa época de sorte onde eu poderia mandar requests, envios de mensagens ilimitadas para IA e estava valendo. Hoje, de repente, você vai ter que aguardar para o próximo dia para realizar alguma tarefa que você queira fazer. Mas existem pequenos pontos que são uma verdadeira dor no seu âmago quando você está aqui no Japão. E eu quero abordar algumas delas, sejam elas burocráticas, de repente de trabalho e também de vivência pessoal, relacionamentos, etc. Por exemplo, vamos pensar no lado burocrático da coisa. No Japão, você tem o Zario Card, que é o seu cartão de residência, que vai colocar os endereços que você mora. Ele é renovado toda vez que o seu visto ele está expirando, então ele tá ligado ao seu visto, então você basicamente renova os dois. E junto a ele você também recebe o My Number Card. Esse My Number Card ele é o cartão de CPF, ele é responsável pela sua parte tributária e você precisa dele porque ele também está ligado ao seu Shakai Hoken. Shakai Hoken ele é o seguro de saúde social. Então você precisa dele para poder usar o serviço público de saúde daqui. E qual a dor? Você precisa ir na prefeitura para tirar eles, falar com pessoas, preencher papel, esperar em filas, dialogar. Então, se você não tem alguém de tradutor ou bom japonês, meu amigo, já é a sua primeira barreira de estresse, porque você precisa ir nesse local umas 2 ou 3 vezes. E se você tem uma cabeça meio avoada, ou perde o seu documento, ou de repente precisa renová-lo meio que em cima da hora, é muito provável que você vai ter que pagar uma taxa extra, porque esse documento ele é pago, por mais que você pague seus impostos, seja o contribuinte certinho, com tudo em dia, você tem que pagar pelo serviço público, ora bolas. Não é porque é público que eles vão fazer de graça. Então, você tem que pagar esses documentos. Se não toma cuidado com eles, você acaba perdendo, ou de repente expira e você tenta fazer em cima da hora, você tem que pagar uma taxa extra. Essa parte de expirar ou ficar próximo de expirar é porque você tem o My Number Card junto com o seu Zario Card. Então, quando você tem que renovar o seu visto e o seu Zario Card, se você não renovar o My Number, que ele é separado, ele acaba caindo em desuso, ele expira, você não pode reaproveitar ele. E você recebe apenas um aviso do pessoal da prefeitura que você precisa renovar ele, ou senão vai ter que pagar de novo. Pelo menos foram gentis comigo em me avisar. Só não lembro se foi em japonês ou inglês que me avisaram. Mas me avisaram. E aí, cara,
mesmo eu tendo recebido esse aviso, o idiota aqui, ele tem a cabeça voada, esqueceu. E eu tive que ir lá e pagar a maldita da taxa de novo. Então são taxas que são evitáveis. Não é assim o maior grande mal do mundo, você tem que desembolsar ali uns 1.000 ienes, que é uns R$ 30. Mas assim, nada demais, né? Só que esses nada demais acabam doendo a sua paciência e a sua carteira. Você tem também os combines, se você for fazer algum processo que requer muita documentação, o combine ele sempre exige uma taxa de entre 50 ienes a 200 ienes, dependendo do documento que você for pegar. Geralmente documento referente ao governo, você paga no combine para obter ele, então por mais que seja um documento seu, e você queira tirar uma cópia dele, você tem que pagar. Então você acaba seguindo o fluxo da galera recomendando o combine para você, mas existe uma taxinha que está sempre ali para te atormentar. Então eu aconselho você mais a ter sua própria impressora do que de repente ir no combine, porque você está numa sociedade orientada a papéis e se você não tiver uma impressora, você vai acabar recorrendo no combine toda hora e vai acabar ficando um pouco mais caro do que você ter a sua própria impressora. Então, a galera que é viciada no combine, mostrar os elementos e itens que tem lá, pode ser interessante como forma de suprir ali sua sede ou sua fome momentaneamente, mas como forma de fazer documentos, você tem que ser um pouco mais inteligente para fazer o que dá para fazer em casa. E se não tiver como imprimir o documento e fazer na sua casa, vai lá, mas lembre-se que você vai estar sempre sendo taxadinho por uns 200 ienes, 50 ienes, que também não é nada demais, é algo entre 4 e 16 reais, por aí. Mas lembrando que dependendo da quantia dos documentos, isso vai se multiplicando. Então facilmente você pode chegar a 2.000 ienes, que já foi o meu caso, eu tive que pagar R$ 60, eu saí com quase um livro de tanto documento que eu imprimi em combine. Num dia apenas, não é uma somatória. Esses são os assuntos burocráticos que eu me lembro. Tem assunto referente a relacionamento. Você não pode ser muita faixa branca e pensar que só porque está no Japão, as japinhas ouriçadas, elas vão literalmente pular no seu colo e ser submissas totalmente, igual os youtubers mostram aí, porque sempre tem exceção, cara, e essas exceções vão ferrar a sua vida, como as donzelas aí que literalmente te acusam de ter penetração não solicitada, mesmo que você tenha dado apenas uma massagem, temperaturas absurdas de calor infernal e inverno do iglu. Então você tem umas situações aí que te ferram absurdamente se você não está preparado. Que com um pequeno conselho ou outro você consegue se safar. Mas enfim, esses são planos aí para o futuro. Por hora eu vou focar nas notícias. Mas fiquem aí caso vocês curtem Japão e pretendem morar aqui algum dia. Eu ouvi boatos que o Japão ele vai abrir as pernas para o Brasil e permitir trabalhador brasileiro vir para cá sem visto, sem nada, mas boatos. Eu preciso achar a fonte disso. Então, caso vocês curtem notícias do Japão, considere se inscrever no canal, deem o joinha para fortalecer. Fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou!